Olá, eu me chamo Sanúbia de Santana e essa vai ser a minha aula sobre figuras de linguagem direcionada às turmas do nono ano do ensino fundamental. Bom, o que são as figuras de linguagem, né? Isso? Figuras de linguagem são desenhos, são o quê? Quando já imaginamos figuras, né? Imaginamos em algo que nos chame a atenção, algo mais visual. Mas quando se trata de linguagem, o que seria essas figuras na linguagem? Isso. A gente imagina algo que modifique, né? Isso é algo que modifique o nosso modo de falar, algo que seja diferente, algo que nós utilizamos para dar ênfase à nossa linguagem, algo que dê ênfase à nossa mensagem. Se nós estamos falando com alguém ou para alguém, não é isso? Então, nós utilizamos a figura de linguagem com essa intenção. Vejamos mais um pouco. Figuras de linguagem também são chamadas de figuras de estilo. São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Como eu falei, a comunicação serve para nos comunicarmos, falar com alguém para alguém. Ou seja, eu preciso dizer algo ao meu interlocutor, então eu utilizo as figuras de linguagem para chamar a atenção dele e para, digamos, posso dizer até que enfeitar o meu discurso, torná-lo mais bonito, né, que é para e também torná-lo mais claro. Vejamos algumas figuras de linguagem. A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo, em que eu comparo essas palavras que têm significados diferentes, mas que ao eu falar, eu faço essa comparação e o meu interlocutor possivelmente entenderá. Exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Digamos, a nuvem eu sei que voa, mas e a vida? Por que eu comparei? Por que a pessoa, ao falar essa frase, ela vai comparar a vida com uma nuvem que voa? A nuvem voa, a vida, ela acontece, a vida, ela passa. Então, assim, no caso, eu posso comparar a vida como uma nuvem pelo fato da vida acontecer. Isso temos fases na vida. Vejamos mais um exemplo da metáfora. Aqui temos uma tirinha dos dois ratinhos em que um fala assim: fala uma coisa romântica, e o outro diz: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz? Aí você está querendo demais. Bom, o uso da metáfora em meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto. O que ele quis fazer? Ele comparou o amor dele, ele disse que o amor dele seria essas rosas vagando no deserto. É como se ele achasse lindo, como se o amor dele, como se ele achasse lindo as rosas. E ele comparou que esse amor dele seria as rosas vagando num deserto indescritível, um deserto inefável, algo só dele, algo que só ele imaginou, né? É por isso que fez essa comparação. Essa comparação, né, assim, desse amor com as rosas no deserto. Agora vejamos outra figura de linguagem que é parecida com a metáfora, sendo que chamada de comparação explícita. Por quê? Porque nós vamos observar agora que vai pegar uma característica, digamos, uma característica física daquele objeto, daquilo que estamos fazendo a comparação. Veja,
Ao contrário da metáfora, neste caso, são utilizados conectivos de comparação. Sempre teremos os conectivos. Conectivos como, assim, tal qual. Exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Como a característica da jabuticaba? A jabuticaba ela é preta, então, assim, consequentemente, eu estou comparando, dizendo que o olho da pessoa a quem eu estou falando é preto. Vejamos outros exemplos para esclarecer. Nessa tirinha aqui, a moça fala para o rapaz: acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Armando. O amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Nossa, e a imagem, ela brava, né? Acho que ele não tá entendendo bem, não. Mas vejamos aí. O uso da comparação por meio de um conectivo, como nas duas frases, né? O amor é como uma flor. No caso aqui, ele não pegou assim, ela não falou que disse o amor seria uma flor. Digamos, o amor é lindo como uma flor. Não. Ela quis dizer, ela pegou uma característica da flor. Vejamos. Qual a característica da flor? A flor é um ser, é vivo, é um ser vivo, precisa ser regado. Então, se ele precisa ser regado, senão morre, como ela explicou. Outra característica, o amor é como um motor de carro. Como? Pulsante? Não. Ela pegou outra característica. Pegou a característica que o motor do carro precisa de manutenção. Se não tiver a assistência mecânica, ele irá falhar. Então, lembrando que a comparação, nessa figura de palavra aqui, da comparação, existe sempre um conectivo. Como foi usado aqui, o conectivo como. Outra figura de linguagem, metomínia. A metomínia ela é a transposição de significados, considerando parte pelo todo, ou seja, o autor pela obra. Pronto, ao exemplo, eu costumava ler Shakespeare. Quem é Shakespeare? É o autor. Então, assim, quando eu digo se eu costumava ler Shakespeare, eu não costumava ler ele. Ele não tem o corpo tatuado. Eu não costumava ler ele. Eu costumava ler as obras de Shakespeare. A exemplo aqui, na tirinha. O menino fala: meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Aí o Chico responde: o meu só tem um boi, mas ele tá inteiro. No caso, ele não entendeu a figura de linguagem que o outro personagem utilizou, né? Porque, no caso, o uso da metomínia substitui o vocábulo boi por cabeças de gado, sendo que o outro personagem só entendeu que o pai do menino tinha 800 só cabeças de gado. Mas não, mas o menino utilizando a figura de linguagem, a metomínia, ele disse que ele quis dizer que o pai tinha 800 bois, mas utilizou cabeça de gado. Por isso que, mas a figura de linguagem as figuras de linguagem são utilizadas com a intenção de esclarecer, dar uma esclarecida no nosso vocabulário, para que o outro, para o interlocutor, entender. Sendo que aqui não houve a comunicação, né? Houve uma falha, uma quebra na comunicação, em que o outro personagem não entendeu. Que até o menino ficou tristinho, né? Vamos para a próxima. Sinestesia. O que é sinestesia? Ela acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. No caso, quais são os órgãos? Nós temos o órgão, eu tenho a visão, então a visão eu vejo. No olfato, eu sinto cheiro. Com a audição, eu ouço as coisas, não é isso? E com o paladar, eu sinto sabores. Mas, digamos, se eu falo assim, aquele perfume é gostoso. Será que eu experimentei o perfume? Eu bebi o perfume? Creio que não, né? No caso, assim, eu utilizei uma figura de linguagem, a sinestesia. Vejamos um exemplo.
com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. No caso, aí demonstra a frieza no olhar. Mas, só que a frieza ela está associada a quê? Ao tato. Ao tato, eu tenho que tocar para poder sentir. Então, isso foi utilizado uma figura de linguagem para demonstrar a reação da pessoa ao dizer que não gostava mais da namorada. Vejamos nesse trecho do poema de Cruz e Souza. Abelhas, gotas de luz e perfume, leves, tênues, delicadas, acesas no doce lume das purpúreas alvoradas. Vejamos aqui, gotas de luz. Quando se fala em gotas, o que é que tem gotas? Algo líquido, né? No caso, o perfume, a água, seja outra coisa, algo líquido. Mas, quando ele diz assim, gotas de luz, no caso, ele está utilizando a figura de linguagem, a figura de palavra sinestesia. Que a sinestesia, ela é utilizada para dar, associar essas sensações, né, dos órgãos a sentidos diferentes. Vejamos mais uma figura de linguagem, a catecrese. É uma figura de linguagem utilizada para se referir a algo que não tem um nome no idioma. No caso, se eu tenho um objeto, né? Isso, digamos, eu tenho uma caneta. Aí, se eu sei que aqui dentro da caneta tem um refilzinho, tem o canudinho. Mas se eu não sei o nome disso, ou se não tem algo nomeado, eu simplesmente dou um nome aqui, dou um nome, ou invento um nome para isso, né? Vejamos aqui algumas figuras, algumas catecreses que nós usamos, né? Eu já falei para não sentar no braço do sofá. A gente vê que não é uma comparação. E o braço do sofá não é um braço como o nosso ou um braço de um outro animal. É o braço do sofá. E quando eu falo isso, as pessoas entendem que é aquela parte mais alta do sofá. Sendo que tem alguns sofás que já não existem mais braço, né, de sofá. Vejamos outro. Quando eu falo cuidado com a boca do fogão. A boca do fogão não é algo que mastiga nem deglute. A gente sabe que é o lugar que sai a chama do fogão. Então, assim, eu dou um nome. Digamos também outro, pé da cadeira, o pé da mesa. Eu sei que é a parte extensora, eu sei que é o suporte, mas aí eu estou dando um nome. Estou dando um novo nome para aquela parte daquele objeto que não tem um nome. É isso? Então, agora, eu gostaria de propor para vocês um roteiro de atividades, né, que vocês irão ter como suporte a explicação que foi dada, bem como vocês irão também pesquisar. Vejamos aqui. Número 1. Pesquise o que são figuras de linguagem, incluindo sua finalidade no texto. Isso vocês vão pesquisar o que é figura de linguagem e qual é a finalidade dela, daquela figura de linguagem, no texto. Número 2. Com suas palavras, com o seu entendimento, você vai pesquisar, mas aí você vai definir com as suas palavras um conceito para as seguintes figuras de linguagem: sinestesia, catacrese, metáfora, metomínia e comparação. Número 3. Inclua exemplos de cada figura de linguagem pesquisada. Para cada figura que você pesquisou, dessas 5, você irá incluir um exemplo, certo? Bom, essa é a atividade. Até a próxima.